Meu nome é Pedro Orival Lucas, sou professor na Universidade Federal de Alfenas, de Química Analítica, e o assunto da aula de hoje é equilíbrio de complexação. Aqui estão as duas principais referências bibliográficas que eu utilizei para preparar essa aula, que é o livro do Vogel, de Química Analítica Qualitativa, e o livro de Fundamentos de Química Analítica do Skug, West, Holler e Kusch. Bem, então vamos começar aqui pelo conceito, né? Complexos são compostos formados entre um íon metálico, que é um íon central, que possui orbitais vazios para receber um ou mais pares de elétrons, e uma espécie química denominada ligante, né, que é uma espécie iônica ou molecular, que doa um ou mais pares de elétrons. Então, como eu falei, o íon central geralmente é um íon metálico e recebe o par de elétrons. O ligante é um íon ou uma molécula que doa um par de elétrons. Então, quando a gente junta um íon central e um ligante, nós temos um complexo, que também às vezes é denominado adulto. Pode ser explicado pela teoria de Lewis, né? Os íons metálicos são ácidos de Lewis, né? E os ligantes são bases de Lewis, né? Lembrando que ácidos de Lewis são aceptores de elétrons e ligantes, né? As bases são doadores de elétrons. Um exemplo aqui, o íon prata, né? Se comportando como um ácido de Lewis, tem orbitais vazios, e o íon cianeto, né, que tem elétrons aqui suscetíveis à formação de ligações covalentes. Então, a doação desse par de elétron aos orbitais vazios da prata forma o íon complexo. Outra característica é o número de coordenação. O que é o número de coordenação? Ele representa o número de ligações que podem ser feitas com o ligante, que é o átomo central. Ligações, no caso, seria com ligantes monodentados. Na verdade, ele representa, poderíamos dizer que ele representa o número de orbitais vazios que são suscetíveis a fazerem ligações nessa região próxima ao átomo, que a gente chama de esfera de coordenação. Então, para a maioria dos casos, o número de coordenação é 6, por exemplo, para ferro 2, ferro 3, zinco, crômio, cobalto, níquel, cádmio, mas algumas vezes pode ser 4, exemplos de cobre 2, cobre 1, platina, 2 no caso da prata, e também pode chegar até 8, né, para os íons platínicos, né, do grupo da platina, não da prata, da platina. Aqui nós temos uma tabela com alguns números de coordenação que eu já falei anteriormente, né? Então, com o número de coordenação 2, a prata vai ligar com 2 ligantes monodentados. Nós vamos falar de ligantes polidentados. Se for um ligante bidentado, por exemplo, aí seria uma ligação só, porque o bidentado faria 2 ligações. Número de coordenação 2 ou 4, cobre e prata. Apenas 4, zinco, cádmio, ouro, mercúrio 2 e platina 2. 4 ou 6, alumínio, cobalto, níquel e cobre. Apenas 6, cálcio, escândio, crômio, ferro 2, ferro 3, cobalto e platina. Bem, agora quanto ao número de ligantes, né? Quanto aos ligantes. Os ligantes podem ser monodentados quando ele tem capacidade, só tem um par de elétrons a ser doado. E pode ser polidentado. Polidentado parte do bi aqui e vai até o octadentado. Vou dar alguns exemplos. Bem, aqui eu apresento alguns ligantes polidentados, começando pelos monodentados aqui. Amônia, cianeto, cloreto e água são alguns exemplos, tem vários outros. Bidentado, nós temos a glicina, tem um par de elétrons tanto na amônia quanto no oxigênio que pode fazer a ligação. Também fenantrolina, que é usada na determinação de ferro, e de metilglioxima nas análises qualitativas de níquel. Tem aqui um tridentado de etileno triamino, que é o DIEM, outro aqui que é o terpiridilo, o TEP, e também um tetradentado, que é o NTA, ácido nitrilo triacético. Bem,
Para completar, nós temos aqui, né, como exemplo, o EDTA, que é o ácido etileno diamino tetracético. É um hexadentado. Sem dúvida, é o complexante mais importante na química analítica. Existem livros dedicados só a titulações complexométricas que nós vamos estudar na análise quantitativa, empregando EDTA. Outra observação é sobre a carga dos complexos. Então aqui nós temos um exemplo do livro do Vogel, que o cobalto, quando complexado com amônia e com nitrito, dependendo das proporções que você tiver de amônia e de nitrito, você pode formar um complexo positivo, nesse caso complexando com 4 amônia, que é neutra, e 2 nitritos, aí fica positivo. Pode também ter um complexo neutro, que seria com 3 nitritos e 3 amônias e um cobalto sempre. E pode ter um complexo negativo, que é cobalto com 4 nitritos, né? 2 amônias e 4 nitritos. Agora nós passamos a falar das constantes de equilíbrio envolvendo complexação. A primeira que a gente vai falar é a constante de formação. Então, para um metal, né, um íon central aqui, reagindo na proporção de 1 para 1 com ligante, aqui é um exemplo genérico, pode-se fazer diversas complexações, né? Então, considerando um ligante aqui monodentado, nós temos a formação do Ml, e essa reação pode ocorrer e teremos então a primeira constante de equilíbrio, que é a multiplicatória da concentração do produto, né? No caso que o produto é só o complexo, dividido pela multiplicatória da concentração dos reagentes, conforme apresentado aqui. Não é novidade para a gente, é a lei da ação das massas. Mas esse primeiro complexo também pode reagir se você colocar mais ligante, formando Ml2, originando uma segunda constante. Essas constantes, como a gente está olhando no sentido de formação do complexo, então a gente chama de constantes de formação, né? E até o número máximo que a gente pode formar aqui dependendo do número de coordenação do átomo central, você vai ter, se for N, você vai ter N ligantes aqui para esse complexo, sendo então diversas constantes. Um outro fato interessante são as constantes de formação global, né, ou cumulativas. O que seria isso, né? Então, se você tem essa constante, e depois você vai ter a segunda constante, como a gente viu no slide anterior, que seria o ml dividido, você poderia somar duas, né? Então você faz m mais 2l, você vai dar ml2. Aqui são duas reações, mas você vai ter uma constante que a gente chama de beta 2, que vai ser K1 vezes K2. Facilita muito na hora de fazer cálculos estequiométricos. Só o beta 1, né, que seria uma constante cumulativa, aqui é igual a K1, que é a constante de formação 1. Se tiver beta n, vai ser K1, K2, sucessivamente, até chegar no Kn para a reação de maior número de ligantes aqui. Bem, um outro fato também, às vezes a gente encontra na literatura um pouquinho mais antiga, como no livro do Vogel, constante de instabilidade. Ao invés de se falar, né, da prata reagindo com cianeto, a gente fala da dissociação do complexo. É interessante mencionar esse tipo de constante para alguns cálculos que a gente vai fazer, principalmente quando se menciona cálculo para a precipitação, que são diversos equilíbrios simultâneos. Aí nós temos então essa constante que é denominada instabilidade. Ela é 1 sobre a constante de formação. Então, para a reação de dissociação do cianeto, do diciano prata, a gente tem a prata, 2 cianetos, né? E aí nós vamos ter a multiplicatória dos reagentes, dos produtos, dividido pela multiplicatória do reagente, como representado aqui, sendo essa constante, portanto, a constante de instabilidade. Aqui do livro do Vogel ainda, várias constantes de estabilidades, tanto as constantes de estabilidade quanto as constantes de estabilidades, são tabeladas. Nós temos várias tabelas na literatura. Eu mostro na sequência também, né, uma outra tabela aqui, parte dessa tabela, né, o apêndice 4 do livro do Skoog. Aqui nós temos a constante do acetato, né? O acetato é um monodentado.
tem, por exemplo, com prata, ele pode formar dois complexos. Então, tem log do K1 e log do K2. É bastante comum a gente representar as constantes de formação como log, para ficar um número sem ter potência de 10, ok? Agora, eu vou fazer 3 exercícios, na verdade 3 exemplos, né? É o mesmo exercício, só vou alterar as concentrações aqui. Então, a ideia é calcular a concentração do complexo diamim-prata em uma solução que contém inicialmente as concentrações 0,1 de prata e 0,2 de amônia. E é dado aqui a nossa constante cumulativa. Então, colocando a nossa reação aqui, se você misturar prata com amônia, a reação balanceada é 2:1, formando o diamim-prata. Bem, então a gente sempre vai ter esse esquema, um valor do início, e quando ocorre a complexação, e depois que complexa, a gente vai falar também um pouco da dissociação, né? Então, para esquematizar o cálculo, eu costumo fazer dessa maneira. Veja só, no início foi colocado 0,1 de prata, que está dizendo aqui no exercício, 0,2 de amônia, e não foi colocado nada do complexo. Existem situações que a gente coloca também um pouco do complexo, mas nesse caso não foi colocado. Bem, então, pela estequiometria da reação é 2:1. E nós temos que 1 mol de prata reage com 2 de amônia. Portanto, 0,1 mol de prata vai reagir com 0,2 de amônia. Eu posso considerar que essa reação ela é total, né? Porque a constante ela é muito alta. Então, o equilíbrio está totalmente deslocado para a direita. Então, inicialmente, vamos considerar que a reação é completa. Então, se reagir tudo aqui, 0,1 de prata reage com 0,2 de amônia, durante a complexação, complexou tudo. Bem, esse é o raciocínio para a complexação. Depois que complexa, nós temos também que imaginar que existe aqui o deslocamento do equilíbrio, né? Então, parte do complexo volta para a forma de amônia e de prata. Quanto? Se eu tenho aqui uma quantidade de diamim-prata, X, se dissociar X, então eu vou ter o aparecimento de 2x de amônia, porque para cada mol do diamim-prata forma-se 2 mols de amônia, então vou formar 2x de amônia, e 1x de prata, porque a estequiometria é 1:1 em relação à prata e é 1:2 em relação à amônia. Depois, né, se a gente somar tudo isso, no equilíbrio, que é o que a gente vai ter que pôr na constante de equilíbrio, eu vou ter então qual situação? Para o diamim-prata, eu somo essas duas frações aqui, ó. É 0,100 menos o que vai dissociar. E o de amônia, no equilíbrio, eu vou ter 2x, é a incógnita que eu tenho que calcular. E no equilíbrio eu vou ter x de prata. Esses valores de x e 2x vão ser tão menor quanto maior for essa constante aqui, certo? Então vamos fazer as contas agora da seguinte maneira. Essa é a nossa constante de equilíbrio, né? Produto dividido pela multiplicatória do reagente, no caso da amônia elevado ao quadrado. Nesses valores aqui de concentração, eu vou substituir esses números aqui. Vai ficar dessa maneira. 0,1 menos x no lugar do diamim-prata e x no lugar da prata, 2x ao quadrado no lugar da amônia, certo? Então, no lugar da amônia, 2x elevado ao quadrado. Eu posso considerar que a quantidade de x é muito menor do que 0,1. Então, 0,1 menos x vai ser igual a 0,1, certo? Faço dessa maneira, olha só. 0,1 menos x vai dar 0,1. E embaixo, só fazendo um pouquinho das contas, 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. Agora eu vou calcular o valor do x, né? X vai ser o quê? Né? Passa o x para cá, passa 1,6 dividindo, vai ter 4 vezes 1,6 vezes 10 é 7, e o x está ao cubo, então extrai a raiz cúbica. No fim, nós vamos ter esse valor aqui, colocando na calculadora. Bem, então, uma primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se a nossa aproximação estava correta. 0,1 menos x é igual a 0,1, então vai ser 0,1 menos 1 vezes 10 é menos 3. O erro aqui, se tiver erro, vai ser na ordem, né, da terceira casa, de 1%. É aceitável, senão a gente teria que fazer uma equação de terceiro grau aqui, ficaria mais complexo. Mas é uma aproximação aceitável, então, que eu fiz. Portanto, 1,16 vezes 10 a menos 3 mol por litro
será a quantidade de prata que eu vou ter no equilíbrio, e a quantidade de amônia vai ser 2 vezes isso, certo? Assim, então, nós chegamos à conclusão que praticamente todo íon prata é complexado. Por quê? Porque no caso do diamim prata, que é o complexo, eu vou ter a quantidade de 0,1, né, que é a quantidade do íon prata, menos 1 vezes 10 a menos 3 aqui. Então, praticamente todo o íon prata foi complexado. Bem, agora, né, nós mudamos a concentração de amônia para a gente fazer outro cálculo aqui. Eu já vou direto colocar todos os dados aqui para explicar para vocês. Bem, se eu aumentei a quantidade de amônia, significa que não vai reagir toda a amônia, né? Então, o meu reagente limitante é a prata. A prata reage tudo porque tem amônia suficiente. Então, no início eu tenho 0,1 de prata, foi dado no exercício, tenho 0,5 de amônia e não foi colocado nada do complexo. Durante a complexação, toda a prata vai reagir, mas vai sobrar amônia. Sobrar quanto? Se reagir toda a prata, 0,1 de prata reage com 0,2 de amônia. Então aqui eu vou por o quê? Durante a complexação eu vou ter 0,3 de amônia, porque é 0,5 menos 0,2 que reagiu, 0,3. E do diamim prata, olha, o que eu tenho de prata reagiu tudo e formou 1 para 1 aqui de diamim prata. Então vai formar 0,1 de diamim prata. Cuidado aqui, às vezes confunde um pouquinho, né? Você fica na dúvida se vai colocar em relação a amônia ou a prata, você sempre coloca em relação ao reagente limitante, que é o que está em menor quantidade. No caso aqui a prata é limitante, toda a prata reage, vai formar 0,1 diamim prata de complexo. E depois, quais são as mudanças que vão ocorrer para atingir o equilíbrio? Parte dessa quantidade aqui vai dissociar. Essa quantidade é incógnita, é menos x, né? É o x. Então, se dissociar x, vai formar para cada x aqui 2x desse e x desse, 2x e x. No equilíbrio, portanto, a gente soma essas duas últimas linhas, né? Então, para a prata vai ter x, para a amônia vai ter 0,3 mais 2x, e para o diamim prata vai ser 0,1 menos x. Agora vamos substituir aqui na constante de equilíbrio. Nós vamos ter no lugar do complexo 0,1 menos x, aqui no lugar da prata vai ter x, que é esse x, e no lugar da amônia vai ser 0,3 mais 2x. Não esquecendo que aqui é ao quadrado. Né? Então, fazendo os arranjos aqui, né, eu vou ter uma aproximação de novo, 0,1 menos x igual a 0,1. E embaixo, 0,3 mais 2x, né, eu vou considerar que 2x é muito menor que 0,3, então igual a 0,3. E faço as contas agora, tá? Está faltando aqui esse valor que eu queria, né, que eu fiz depois. Então vamos lá, aqui olha, eu isolei o x, né, passo o x para cá e passo 1,6 dividindo, olha lá. 0,3 ao quadrado, que já estava aqui, vezes 1,6 vezes 10 a sétima, é igual a x, né? 0,1 dividido por isso igual a x. E fazendo os cálculos, deu 6,9 vezes 10 a menos 8. Então, a gente pode ver as nossas aproximações. 0,1 menos 6 vezes 10 a menos 8 é igual a 0,1. Então, a aproximação foi válida. E embaixo, 6 vezes 10 a menos 8 vezes 2, né, vai dar quase 1,4 vezes 10 a menos 7. Então, também vai ser desprezível. Então, as aproximações foram válidas. E se foi válida, aqui no caso, no equilíbrio, eu vou ter, aqui a pergunta do exercício é qual a concentração do diamim prata. Né? Então, o diamim prata vai ser 0,1 menos x, só que x é 6,9 vezes 10 a menos 8. Então, vai ter praticamente 0,1 de diamim prata, ou seja, todo esse íon prata que eu coloquei é complexado. Okay? Agora nós temos aqui excesso de prata. Então, determinar a concentração de diamim prata, se a prata tiver em excesso, ou seja, a prata está em 0,5 mol por litro e a amônia 0,2 mol por litro. Vamos esquematizar aqui. Veja só, início 0,5, 0,2, nada de diamim prata. A amônia agora é o limitante, então vai reagir toda a amônia e vai sobrar íons prata. Se reagir toda a amônia, 2 de amônia forma 1 de diamim prata. Então, 0,2 de amônia vai formar metade, né? Aqui é 2, aqui é metade. 0,2 vai formar 0,1. Então, vai reagir toda a amônia e vai formar 0,1 de diamim prata. E quanto do íon prata vai reagir? Bem, 2 de amônia reage com 1 de prata. 0,2 também vai reagir com 0,1 de prata, o que é metade.
Então, se reagir 0,1 de prata, na complexação vai sobrar 0,4. Não sobra nada de amônia, que reage tudo, mas sobra 0,4 de prata, que é 0,5 menos 0,1, certo? Agora, quais são as mudanças que vão ocorrer para atingir o equilíbrio, que é a nossa dissociação? Então, vai dissociar X aqui, que é a minha incógnita, né, do diamim prata, então vai dissociar X. A estequiometria 1 para 2, então 2x aqui, vai formar 2x, e vai formar X de prata. Se eu pegar e colocar, fazer a somatória aqui para o equilíbrio, de diamim prata, nós vamos ficar com 0,1 menos x, de amônia vai ficar 0 mais 2x, e de prata 0,400 mais x. Colocando aí agora na minha constante de equilíbrio, o que acontece? No diamim prata, 0,1 menos x, está aqui 0,1 menos x. No prata, íon prata, x mais 0,4. E na amônia, 2x elevado ao quadrado, certo? Bem, agora rearranjando e fazendo as aproximações. 0,1 menos x é 0,1. X mais 0,4 é 0,4. Né? Então, aqui agora vamos isolar o x, né? Faz a raiz quadrada lá, tá vendo? Ó. X, passou o 4 multiplicando, né? Desculpa, né? Passou 1,6 para cá, né? E passou o x para lá e extraiu a raiz quadrada. Olha, x, raiz quadrada de 0,1, 4 vezes 0,4 vezes 1,6 vezes 10 a sétima, que é a nossa constante. Então, chega no valor, fazendo as contas, de 6,5 vezes 10 a menos 5, que justifica as nossas aproximações. 10 a menos 5 é muito menor do que 0,1 e é muito menor do que 0,4. Então, as aproximações foram válidas. E no final, nós vamos ter, então, de diamim prata, que é a pergunta do exercício, nós vamos ter 0,1 menos x, ou seja, 0,1, né? Porque 10 a menos 5 é desprezível. Posso dizer também que eu vou ter 2 vezes 6,25 vezes 10 a menos 5 de amônia, vezes 2, e vou ter 0,4 de prata, né? Mais isso aqui que é desprezível, tá bom? Então, assim a gente finaliza essa série de exercícios. Bem, nós vamos parando por aqui, mas claro, tem muito mais conteúdo, né, para a gente tratar de equilíbrio de complexação. Na próxima aula a gente vai começar falando de equilíbrios simultâneos. A gente vai misturar equilíbrio de complexação com equilíbrio de precipitação. Até mais!